Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou aqui hoje gravando a 31ª videoaula e a aula extra também a terceira do mês de agosto de 2020. Bom, na última aula conhecemos um pouco sobre a história de Molière e hoje nós vamos falar mais sobre esse grande dramaturgo francês. Começando pela Guerra Cômica. Em 1662, Molière mudou-se para o Teatro do Palácio Real, ainda com seus colegas italianos, e casou-se com uma moça chamada Armande, acreditando que ela fosse irmã mais nova de Madeleine Béjart, mas que, na verdade, ela era sua filha ilegítima, nascida de um caso entre ele e Madeleine em 1643, quando ela era casada com o Duque de Modena. No mesmo ano, encenou Escola de Mulheres, que é, sem dúvida, uma de suas obras-primas. E tanto esta peça quanto o casamento foram razão para críticas. Molière respondeu às críticas que se relacionavam com a peça escrevendo duas obras menores, mas ainda assim de interesse reconhecido. Uma delas chamava A Crítica da Escola de Mulheres, na qual imaginava a reação dos espectadores vendo a peça referida, e O Improviso de Versailles, que é uma peça que fala sobre o improviso feito pela sua companhia teatral. Estava aberta assim a Guerra Cômica, onde Molière tinha como rivais Donneau de Vizet, Boursault e Montefleury. Em uma festa de devoto, chamado de Parte des Devots, começou a emergir de entre a alta sociedade francesa, protestando contra o excessivo realismo e irreverência de Molière, defeitos que já estariam causando embaraços, e outros que acusavam-no de ter se casado com sua própria filha. O príncipe de Conti, que o apoiara no início de sua carreira teatral, voltou-se também contra ele. Entre outros inimigos, podiam-se ainda contar os jansenistas, que era uma doutrina religiosa da época, e alguns dramaturgos da escola tradicional. Os devotos insurgiam-se contra a impiedade do autor que, aliás, pertencia a um círculo de amigos que defendia ideias epicuristas, que é um sistema filosófico que prega procura de prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação de medo. E de acordo com as teorias de Gassendi, o rei Luís XIV, que lhe tinha ainda há pouco concedido uma pensão, que era um privilégio pago pela primeira vez por um rei a um comediante, não deixou, contudo, de tomar o partido de Molière. Mesmo com a inclusão de Molière no Index da Universidade de Paris, Luís XIV decide mostrar o seu apoio ao tornar-se padrinho do primogênito do dramaturgo. Nicolas Boileau, um crítico e poeta francês, também o apoiou, como se pode verificar em suas passagens nas suas artes poéticas. A peça Tartufo foi também encenada em Versalhes em 1664, tornando-se no maior escândalo da carreira artística de Molière. A descrição da hipocrisia geral das classes dominantes e principalmente do clero foi considerada ofensiva e imediatamente contestada. Por influência da rainha-mãe e dos partidos dos devotos, o rei se viu obrigado a suspender as atuações desta peça. Molière escreve logo em seguida, em 1665, a famosa peça Dom Juan, traduzido também para Dom João, ou O Festim de Pedro, para substituir Tartufo. Esta obra, considerada uma das mais intemporais de Molière, baseava-se numa peça de Tirso de Molina, passada para prosa e inspirada na vida de Giovanni Tenório. Descreve a história de um ateu que, ao assumir hipocritamente o papel de religioso, é punido por Deus. A obra é interditada logo depois. O rei, ainda assim, mantendo seu apoio a Molière, torna-se o patrocinador oficial da companhia, concedendo-lhe 6.000 escudos franceses de pensão por mês. Bom, a amizade que Molière estabeleceu com Jean-Baptiste Lully levou a escrever a peça O Casamento Forçado, de 1664, e A Princesa Élida, com o subtítulo Comédia Galante com música e números de dança, apresentada nos entretenimentos de Versalhes. Também com a música de Lully, Molière apresenta depois O Amor Médico. Cartazes da época indicam que a obra
tenha sido pedida por ordem do rei, o que pode explicar também o acolhimento mais favorável ao público. Em 1666, apresenta a peça O Misantropo, considerada hoje em dia uma das obras mais refinadas e com um conteúdo moral mais elevado das peças de Molière. Ela foi, contudo, pouco apreciada no seu tempo, tendo sido um fracasso comercial. Essa peça retrata-se uma personagem que se recusa a integrar-se no mundo devido à sua exigência de sinceridade e aversão à hipocrisia. Donéal de Vazé, que fazia parte dos seus opositores, rende-se a Molière devido a esta peça e torna-se um dos espectadores mais assíduos do seu teatro. No mesmo ano, Molière escreve O Médico à Força para fazer face ao insucesso da obra precedente. O Príncipe de Conti escreve nesta altura um tratado de moral onde critica o teatro em geral e Molière em particular. A peça Médico à Força é, no entanto, um sucesso. Depois de Méliserte e da Pastorale Comique, ele tenta pôr em cena mais uma vez o Tartufo, agora chamada de O Impostor. Assim que o rei deixa Paris devido a uma viagem, Lamourguillon e o arcebispo decidem censurar de novo a peça. Anos mais tarde, o rei faria impor o respeito por esta peça quando passou a ter poder absoluto também sobre o clero. Só para deixar avisado, o clero é o mesmo que a igreja. A doença e morte de Molière. Após ele ter adoecido, sua produção teatral teve uma quebra na quantidade. O Siciliano, ou Amor do Pintor, foi escrito para as festividades do Castelo de Saint-Germain, tendo sido seguido em 1668 por O Anfitrião, inspirada na peça homônima de Plauto e com alusões mais ou menos óbvias aos casos amorosos do rei. George Dandin, ou O Marido Confundido, foi pouco apreciado na altura, mas voltou a ter sucesso com O Avarento, uma comédia mais na forma que no conteúdo, ainda hoje muito representada e inspirada na peça Aulularia, de Plauto. Com Lully compondo a música, Molière escreveu ainda Os Magníficos Amantes e O Cavaleiro Burguês, mas também conhecido pela tradução não literal de O Burguês Ridículo. Esta última, também muito louvada pela crítica atual, é considerada por muitos como um ataque pessoal a Colbert, o ministro que condenou o seu antigo patrocinador Fouquet à prisão perpétua, lembra? Por falcatruas de grana. Retrata a classe dos novos ricos desejosos de imitar os hábitos da nobreza, como o interesse pelas artes e pelas armas. Há quem veja influências nesta obra do O Fidalgo Aprendiz, de Francisco Manuel de Melo, que era um escritor político e militar português que viveu em Paris em 1663, ainda que se possam indicar outras fontes de inspiração, como a Cortigiana de Aretino ou a obra de Erasmo de Roterdã, Emerita Nobilatas. A última colaboração com Lully constituiu num balé trágico, Psique, escrita com a ajuda de Thomas Corniel, irmão de Pierre Corniel. Em 1671, Madeleine Béjart morre, acrescentando mais um motivo de dor à doença que continuava a agravar-se. Mesmo assim, Molière ainda consegue escrever o bem-sucedido As Artimanhas de Scapino, ou As Velhacarias do Scapino, uma farsa cômica de 5 atos em estilo italiano. A obra seguinte, A Condessa de Escarbagnas, não é, contudo, tão elogiada. Passa depois a criticar a soberba e a arrogância do chamado bom espírito, tipo de humor corrosivo e erudito próprio da alta sociedade francesa da época, em As Sabichonas, ou As Eruditas, de 1672, uma obra-prima nascida perante a possibilidade de que o uso da música e da dança fosse privilégio das encenações operáticas de Lully. Efetivamente, o compositor obtém essa exclusividade ao patentear a ópera na França. O sucesso desta peça levará à última obra de Molière, O Doente Imaginário, ou O Doente de Cisma, que a serem hoje uma das suas peças mais conhecidas. Trata-se de uma peça com números musicais de Marc-Antoine Charpentier, onde a peça descobre os verdadeiros sentimentos de quem com ele convive ao fingir-se de morto. Um dos mais famosos momentos da biografia de Molière é a sua morte, que se tornou uma referência no meio teatral.
É dito que ele morreu no palco, representando o papel principal da sua última peça. No momento, ele apenas desmaiou, tendo morrido horas mais tarde em sua casa, sem tomar os sacramentos, já que 2 padres se recusaram a dar-lhe a última visita e o terceiro chegou tarde demais. Disse que estava vestido de amarelo, o que gerou a superstição de que esta cor é fatídica para os atores. Os comediantes da época não podiam, por lei, serem sepultados nos cemitérios normais, que eram considerados terreno sagrado, já que o clero considerava tal profissão como uma mera representação do falso. Como Molière persistiu na vida de ator até a sua morte, estava nessa condição. A sua mulher, Armande, pede, contudo, a Luís XIV que lhe providencie um funeral normal. O máximo que o rei consegue fazer é obter do arcebispo a autorização para que o enterrem no cemitério reservado aos nados mortos, ou seja, aos não batizados. Ainda assim, o enterro é realizado durante a noite. Em 17 de janeiro de 1673, enquanto representava no palco o protagonista de sua última obra, O Doente Imaginário, Molière sofre um repentino colapso e morre poucas horas depois em sua casa em Paris. Como se assinalou com frequência, não é de estranhar que o mestre do duplo sentido e da dissimulação tenha encerrado a vida e a carreira no momento em que encenava um falso doente. Em 1792, seus restos mortais são levados para o Museu dos Monumentos Franceses e, em 1817, transferidos para o cemitério de Père-Lachaise, em Paris, ao lado da sepultura de La Fontaine. Bom, por hoje nós terminamos nosso vídeo extra e sobre a pequena biografia de Molière. Na próxima aula continuaremos a falar sobre alguma das peças escritas e encenadas por ele. Um bom dia a todos e até lá.